Então, sejam bem-vindos. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou analista de testes automatizados na Soft System desde 21 de agosto de 2020. Já trabalhei aí na área de TI como suporte, foi quando eu comecei, né? E comecei até no programa de trainee, achei bem legal. E comecei também com testes funcionais, fui convidada por uma analista para trabalhar com testes funcionais. E depois, fazem 2 anos aí que eu estou trabalhando com testes automatizados. Então, eu faço automação de microserviços, automação de front ali, utilizando framework como Selenium. Já sei também, já estou trabalhando dentro de um projeto ali com Appium, né, que é para mobile. Enfim, alguns frameworks aí eu já conheço de automação e eu gosto muito, né. O que eu vou falar? Eu já vou começar a polêmica. Vou começar puxando a sardinha para o meu lado, porque é a parte de qualidade, né? De quem que é a responsabilidade da qualidade de um produto? Eis aquela questão, assim, né? De quem que é essa responsabilidade, porque surge aí esse papel de qualidade, né? Ele não é detentor da responsabilidade por ter qualidade naquele produto. Todas as pessoas envolvidas dentro de um projeto, desde o PO, desenvolvedor, o UX, todas as pessoas são as responsáveis aí por um produto entregue com qualidade. O QA, só o responsável pela qualidade, essa pessoa que tem este nome, né? Poderia ser um programador, poderia ser um executor, qualquer outro tipo de nome, não é ele o responsável. Né? Ele liga os pontinhos ali e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, exatamente, sobre o que o QA faz aí e quais são aí os perfis de QA que a gente tem, tá bom? Tá. Então, qual que é a minha proposta? Vamos falar um pouquinho de teste funcional, do teste funcional à automação, tá? A minha proposta é falar de qualidade para vocês dentro de um projeto, vamos simular aqui um projeto, 2 sprints para nós, tá? Projeto, considerando um projeto ágil, usando o Scrum aí, vamos usar o Scrum. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que vai ser só sobre qualidade, falando bastante. Vou trazer alguns outros pontos aí para explicar muitos assuntos, tá? Na Sprint 1, vamos considerar um projeto sem automação. É aquele projeto que eu não tenha um QA que tenha que faça a automação de testes, tudo bem? Vamos trabalhar só com testes funcionais. Vamos falar sobre as tarefas desse QA. Na Sprint 2, a gente vai inserir a automação de teste. Vamos ver como é que essa pessoa aí trabalha dentro dessa sprint com essa equipe, tá? Todas as tarefas, a automação de API, a gente vai falar um pouquinho sobre a automação de interface ali nos testes de end-to-end, tudo bem? End-to-end é teste de ponta a ponta. Vamos pensar nesse projeto, como é que a gente vai trabalhar, tá? Vamos considerar um projeto ágil, no formato de sprint, vamos trabalhar em 2 sprints, né? Foi a minha proposta para vocês. Considerando que eu tenho aí um desenvolvedor de back-end, um desenvolvedor de front e um QA dentro dessa equipe aí, dentro dessa squad, que trabalha com squad, tudo bem? A sprint 1. Vamos iniciar nosso sprint 1. O que acontece geralmente dentro de uma sprint 1, tá? De uma sprint. Na nossa é a 1, né? A gente faz uma reunião de planejamento. O Scrum geralmente faz aquela reunião, a planning, né? Onde a gente faz as quebras das tarefas. Então, o pessoal que é desenvolvedor de back-end vai quebrar suas tarefas, os seus cartezinhos ali, e vai criar as tarefas para desenvolver o back e as APIs. O pessoal de front-end faz as quebras das tarefas de tudo que é necessário para front-end. Mas o que a faz, né? Vamos considerar que é sprint 1 que a gente está começando, tá? Vamos pensar nesse formato aí, né? O que a gente vai fazer lá na planning? A gente vai criar as tarefas para as execuções de testes funcionais lá, vai criar as tarefas de escrita de cenários, também pode ser uma tarefa separada, depois eu explico para vocês por que ela pode ser uma tarefa, né, separada, e pode criar também uma tarefa de verificação de massa de dados, tá? Por que são separadas, tá? Porque elas podem ser executadas em momentos diferentes dentro dessa sprint. Vamos pensar assim, que nesse primeiro momento, onde todo mundo está construindo, né, as suas tarefas, não tem documentação de API, eu não tenho front, eu não tenho nada, o que eu poderia fazer aí, startar como uma tarefa
de um QA. Eu posso começar a fazer as escritas de cenário e posso começar já a correr atrás das minhas massas de dados para a execução daquela story, tá? Sobre os cenários de teste, o que acontece? Geralmente a gente recebe as user store. Vamos pensar em user store, tem gente que fala PPI, enfim. São feitas as combinações de possíveis cenários. A partir dessa user store, que é onde vem a funcionalidade, que é onde vem a necessidade ali que o PO traz, né? Para a gente pode fazer a quebra dos cenários. Vamos pensar numa user store que diz o seguinte: criar uma nova tela de cadastro de usuário, tá? Quais os cenários aí eu vou precisar e quais as documentações podem me apoiar para fazer as escritas desses cenários, tá? Eu uso muito a User Store. Se você tiver lá um Figma com as telinhas e tudo, ajuda bastante, né? Porque a gente é bem visual, já vai pensando ali em vários cenários. Quando eu crio essa nova tela de cadastro, tá? O que eu preciso fazer em cenários? Poxa, eu preciso ter um cenário positivo, como um cadastro de usuário com sucesso, mas e os outros cenários? Os outros cenários que têm que ser validados, por exemplo. Nesse cenário ali, eu cadastro um novo usuário com CPF inválido. Deveriam não cadastrar, provavelmente na User Store já vai ter ali a regra, né? E eu vou criar um cenário separado. E eu faço todas as quebras dos meus cenários possíveis a partir da minha User Store com apoio lá do meu UX, tudo bem? Criação de massa de dados. Sobre a criação dos cenários, como eu preciso só da User Store e não preciso, dependo tanto ali do UX, tá? Das telinhas lá do meu Figma, eu já posso startar essa tarefa sem ter um produto, sem ter uma tela, sem ter uma API, eu não preciso de nada disso. Já é uma tarefa que, enquanto não tiver nada testável e executável, eu posso já começar a desenvolver e fazer as minhas quebras e os meus planejamentos, tá? Quando eu preciso de massa de dados, tá? Pensem assim, ó, vamos pensar em pré-condição. Vamos pensar aqui nesse momento que a gente vai testar uma user store que é lá do cadastro de produto, tá? Opa, incluir itens em um carrinho de compras. Quando eu me deparo com essa user store, que ela diz assim, ó, eu preciso incluir um item de um carrinho de compras, o que é uma pré-condição para mim? Vamos pensar no site das lojas americanas. Para mim, incluir um item num carrinho de compra, a minha pré-condição é ter um produto, por exemplo. Eu preciso de massa de dados para esses tipos de produtos para inclusão no carrinho de compras. Eu tenho isso? Se eu já tiver, beleza, não preciso criar a tarefa de ir atrás de massa de dados. Eu não tenho os produtos ali que vão ser usados para essa user store. Então, eu tenho que correr atrás dessa massa de dados, né? Ir atrás ou inserir pelo banco, ou se eu tiver uma tela que já pode lá cadastrar o meu produto, já posso utilizar a tela também, né, gente? Se não tiver nem tela, o banco de dados provavelmente vai ter algum microserviço ali que vai ajudar vocês a incluírem esse produto. Então, é uma tarefa que geralmente leva muito mais tempo, inclusive, até do que testar. É correr atrás de toda a massa de dados e dessa complexidade aí para poder testar uma user store, tá? No dia a dia isso dá bastante trabalho, é interessante criar uma tarefa separada e já começar a correr atrás, tá bom? Então, vamos pensar no sprint 1. Concluídas as tarefas, tá? Eu já peguei, já criei os meus cenários, vamos combinar. Eu já tenho as minhas massas de dados. O meu desenvolvedor lá de API já terminou e o meu front-end já terminou. E quem que nunca ouviu a linda frase, né? Liberado para testes. Liberado para testes. Aí começa a loucura. Por quê? Porque o que acontece? O Dev adora falar isso e a gente curte ouvir isso, tá? Não parem de falar isso, porque é aí que a brincadeira começa. Vamos considerar, estamos na sprint 1 a gente está falando o quê? Que a gente só tem teste funcional, tá bom? Vamos falar das tarefas, né? A partir do cenário serão executados os testes. Lembra que quando eu escrevi lá, eu disse, eu quero cadastrar com esse cenário com sucesso. Eu quero cadastrar informando um CPF incorreto. Todos esses cenários, eles já estão
criados, né? Concordam comigo? Eu já criei todos esses cenários. O que eu preciso? Eu preciso executar eles. Como são execuções funcionais, como o QA vai lá e ele vai digitar na tela, ele entra naquela tela que o pessoal o desenvolvedor de front e de back disponibilizaram um ambiente, né? Apropriado para o QA, e ele vai testar, ele vai começar a colocar lá um nome, por e-mail, vou colocar um e-mail já cadastrado, vou colocar um e-mail que não existe, não vou colocar e-mail, porque, né, eu sou QA, eu vou testar vários cenários, posso fazer isso de forma exploratória ou seguir os cenários lá, que provavelmente eu terei esses cenários escritos, porque quando eu tive a user story, eu já fiz isso tudo prontinho, já tá tudo ok, tá? Caso eu encontre um erro, tá? Eu encontrei um erro, uma inconformidade, tá? Abre-se uma task. Essa task, geralmente, eu falo como desenvolvedor, né? Eu identifico, é um problema de back. Eu falo com o desenvolvedor de back. Eu falo com o desenvolvedor de front, se for alguma questão de tela. E assim a gente vai se ajudando, tá? Geralmente eu chamo algum desenvolvedor de front para descobrir qual que é o serviço que está dando erro ou alguma coisa assim, para poder abrir a task e direcionar para a pessoa correta, tá? Para o desenvolvedor correto. O que acontece? Abrir a task, o desenvolvedor corrige, disponibiliza isso no meu ambiente, tudo bem? No ambiente de teste, e ele é retestado. Isso vem através de uma task lá dentro da User Store, tá? E após a conclusão de todos os testes, a store é dada como concluída. Inclusive, eu posso criar outras tarefas aí para falar para testar partes separadas, de repente, né, dessa user store. Isso fica a cargo da estratégia do QA, tá bom? Tá, e até aqui tá tudo bem? Tá tudo ok? Vamos complicar? Eu tô vendo minha menina falando assim, vamos complicar? Então vamos complicar. Vamos acrescentar aí a parte de automação de testes, porque a gente está indo para a sprint 2. Porque a nossa sprint 1 foi um sucesso, então a gente vai para 2, só sendo sucesso mesmo. Vamos embora. Antes de entrar na 2, vou propor outra coisa. Quem sabe fazer ao vivo, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a API front, tá? Vou explicar coisas que talvez vocês já saibam, mas só para a gente ter ali uma noção, e eu gosto bastante dessa ideia ali da tela de login, tá? Vamos pensar um pouquinho assim, ó. Eu vou fechar. Eu não quero esse vídeo porque ele ficou ruim. Então, eu vou carregar para cá e a gente vai falar um pouquinho sobre essa tela aqui. Vocês estão vendo a tela das americanas? Não trabalho nas americanas, tá, gente? Sim. Não trabalho aí. Ó, botei a outra tela errada. Aqui tá das americanas, tá? O que acontece aqui, ó? Vamos pensar nessa tela com dois campos, tá? De informar dados como e-mail e senha, e vamos pensar num botão de continuar, tudo bem? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, através do F12 aqui, a ferramenta de DevTools, e a gente vai olhar um pouquinho para isso aqui, tá? Para esses dois campos. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um e-mail e uma senha. Se eu fosse testar isso aqui, o primeiro cenário que eu iria fazer dar erro, né? Vamos tentar uma coisa errada mesmo. Teste.com.br. Criatividade não é uma coisa minha, tá, gente? Nessa abinha aqui, ó, Network, ela vai me listar aqui todas as execuções dessa página. E a gente vai conversar um pouquinho sobre API, tá? As requisições. Vocês entendem que quando eu informo um e-mail e informo uma senha e clico no continuar, isso é um cenário? Olha, ele pede o CAPTCHA. Peraí. Palmeiras. Palmeira? Verifica. Ao vivo é bem divertido, né? E-mail ou senha incorreto. Se eu informei e-mail ou senha incorreta, tá? Quando eu cliquei aqui em continuar, ele fez uma requisição do meu serviço, tá? Eu vou achar ele aqui, porque aqui, ó, tá dando erro nessa, provavelmente esse aqui é o meu serviço. Achei ele, ó, que é essa URL aqui, ó, que é a minha requisição. O que ele faz, tá? Ele é um endpoint. Esse aqui eu tô dando uma olhada agora, tá, gente? Uma requisição do tipo post, tudo bem?
que mandou um payload no request payload, mandou o meu login e o meu password. Lembra que eu não disse que eu não tenho criatividade? Pois então, eu não tenho aí, ó, teste@teste.com.br e senha teste. Quando eu cliquei no continuar, ele fez uma requisição de post nesse serviço. Post, mandando essa URL aqui, ó. E mandou um payload com os dados. Esse aqui é um serviço que está sendo utilizado por essa tela de login. Quando a gente fala de testar uma API, quando eu falar assim para vocês, a regra de negócio está dentro da API. Aí eu estou falando que a gente pode testar essa camada aqui de lógica, essa chamada desse microserviço, onde ele manda o login e o password, e eu tenho um retorno, né? Um retorno de um status code que diz que está errado. Opa, vocês estão enxergando? Está visível? Sim, Sim. dando para ver bem daqui. Uhum. Falem comigo, podem falar comigo. Ó, e ele traz, ó, dentro desse response, ele vai me trazer dados, tá? E são nesses dados aqui que eu vou poder fazer os meus assets lá na minha automação, tá? Então, basicamente, gente, a camada de microserviço é uma solicitação onde eu estou mandando os dados para uma URL aqui, dizendo o tipo do método, tá? E mandando um payload, ou de repente tem alguns métodos que mandam diferente. Nesse caso aqui é um bom exemplo para a gente pensar, tá? Então, a gente tem uma telinha com campos, quando a gente clicar em continuar, ele faz uma requisição aqui, e aqui a gente está falando de microserviço. E quando eu estiver falando de testar um endpoint, eu estou testando só esse pedacinho. Tudo bem? Só que só nesse pedacinho aqui, eu posso mandar um login inválido, uma senha inválida, posso mandar a combinação login correto e senha inválida, posso mandar a combinação login incorreto, uma senha válida, posso fazer várias combinações aqui com essas duas informações e sempre validando aqui, ó, o que retorna no meu response, como esperado. Deu para entender um pouquinho essa parte, assim, de API, antes da gente seguir e dizer assim, agora a gente vai testar a API. Beleza, pelo menos eu tenho uma noção do que é uma API, tá tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. E se tiver algum dev back aí, desculpa se eu falei bobagem. Tudo bem? Vamos lá, vamos tentar no próximo. Tá, agora a gente vai falar sobre a automação de API, tá? Sobre a automação de API, o que acontece geralmente? Essa é uma documentação, o desenvolvedor, pensei assim, ó, o desenvolvedor, ele recebe uma documentação, tá? A mesma user story, todo mundo tá trabalhando na mesma user story. Ele monta, não sei se é ele, geralmente é o dev de back que já monta essa documentação Swagger aqui, com esse serviço aqui, tá? Dizendo o que é a requisição, né? Como que ela monta, nesse caso aqui, qual é o body que ela monta, e os tipos de retorno do response. Lembra do response? Response é o meu retorno lá, os de sucesso e os de insucesso também, tá? E aí eu tenho os tipos de requisição post, que é uma inclusão, né? Um get, que é uma pesquisa, o put, que é uma alteração, e um delete, que é deletar, tá? E aí eu tenho aquelas questões que eu mostrei ali para vocês naquela telinha anterior, que é os dados do request, parâmetro, body, header, e o response eu vou ter aí todo o meu body de response e o meu status code, né, para trabalhar. Esses são dados que a gente trabalha para automatizar. Agora fica mais fácil pensar assim, beleza, quando a Aline for automatizar a tela de login, ela vai mandar o quê? Ela vai mandar o login, que é o e-mail, vai mandar a senha, vai receber um response com essas questões aqui, e então ela vai poder automatizar. Tudo que eu mandei é o que eu espero de retorno, e é assim que eu consigo fazer essa validação, tá bom? Algumas questões que surgem, tá? Eu posso iniciar os testes sem ter a API desenvolvida? Eu posso, tá? A partir do momento que eu tenho a documentação, essa documentação do Swagger, tá? E eu tenho a documentação da User Story ali. Então, tendo essas duas informações, eu já posso começar a codar essa automação de API sem ter, porque eu já posso montar a lógica dela, tá? Mas ainda não tem, eu posso montar também um mock dela, né? Então, mocar os dados que ela vai receber, enfim.
Eu posso fazer esse tipo de estratégia e usar esse tipo de estratégia para mim começar as minhas tarefas, tá bom? Aqui é um projetinho, ó, de API REST, de um teste, onde, não sei se vocês estão conseguindo ver, onde o tipo é de deleção, tá? O que que a gente cria? Geralmente a gente cria lá uma classe que diz delete person, por exemplo, essa aqui que executa todos os testes de delete da person, tá? Essa aqui tá me dizendo exatamente isso. E a gente tem um arroba teste. E o arroba teste ele diz, ó, deve deletar com sucesso quando enviar o código da pessoa cadastrada. Então, o que que eu faço nisso aqui? Eu deleto com sucesso enviando um código válido, né? E aí, nesse teste, inclusive, eu primeiro faço uma inserir pessoa para depois poder fazer a deleção dela. Ou seja, nessa primeira linha 25, o meu tipo código recebe o inserir pessoa. Ele recebe um código. Eu insiro uma pessoa nova, gravo numa variável, crio aqui, através do REST Assured, toda a minha solicitação lá do tipo delete, né? Passo aqui no content type e faço o quê? Eu pego todos os retornos do response e eu faço os assets através do JUnit, tá? Se eu fui longe demais, eu vou fazer uma mais técnica no futuro explicando o que que é tudo isso. Mas, em suma, o que que acontece, tá, gente? Eu monto e simulo toda uma requisição com todos os dados necessários e crio as minhas pré-condições necessárias e pego todo o retorno do response e valido ela através de secções. Eu digo assim, esse campo tem que vir preenchido com tal dado. Aí é como se eu estivesse testando no óleo mesmo, tá? Eu estou esperando, por exemplo, que retorne a mensagem login inválido. Esse tipo é o tipo de teste dentro da API, tá? Quando a gente pensa lá em automação de UI, que é a automação de front, tá? O que que eu recebo? Eu recebo uma documentação da User Store, é a documentação que eu utilizo, porque eu preciso saber o que que aquela User Store vai entregar. Eu uso uma documentação de interface lá, feita pelo UX ou UI lá, que geralmente é no Figma, pelo menos é uma ferramenta que eu conheço, né? Que é a ferramenta do Figma. E ele vai me dar umas telinhas ali, que são as telas que eu vou utilizar para o desenho, né, das telas criadas. Então, isso aqui é bem importante porque a gente já tem uma ideia de como é a construção dos botões, dos campos onde eu vou ter que mandar, imputar um dado, ou seja, um campo de input de dado na tela de login, o e-mail, eu tenho que manualmente ir lá e colocar alinecut@selfsystem, né? Mas para mim automatizar isso, eu preciso, né, saber que aquele campo é um campo de input. E aí eu preciso saber isso, mais ou menos o Y já me dá uma noção ali, o X vai me dar uma noção através desse Figma, tá? Então, eu vou ter as pages, que são os elementos, lembra que eu falei dos elementos? As pages vão conter os elementos, desculpa, e as ações, os elementos, todos os botões, todos os campos de texto que eu quero validar, todos os campos de input, quando eu quero digitar, né? Que eu quero mandar uma informação, elas vão estar ali nas pages. As ações também, botões.click é uma ação, você vai dizer qual é o botão que você quer imputar um clique. O que eu falei também antes de inserir dentro do campo. E aí tu vai poder montar também as features, que são os cenários de teste. Quem trabalha aí com Cucumber vai entender bem que na camada ali de features a gente consegue fazer um BDD ali bem estruturadinho, bem bonitinho, e fica bem fácil de ler ali. A gente coloca na camada de feature, tá? Eu posso iniciar os testes sem ter um front desenvolvido? Posso, tá? O ideal é me entregaram a tela, está desenvolvida, está disponibilizada no ambiente correto de teste, eu posso fazer tudo, né? Todos esses testes automatizados. Aconteceu de não estar ainda publicado. Eu posso começar a mapear e anotar os nomes dos elementos e clicar e criar as funções ali de clique, enfim, as minhas features. Consigo criar também, tá, gente? Eu posso fazer isso.
Ó, e se ele não tiver integrado também, vocês lembram quando eu cliquei no botão continuar, ele fez a requisição da API, né? Quando a gente fala assim, ó, a tela está montada, mas a API não está pronta, vamos dizer assim, que não casou. O desenvolvedor de front entregar com o desenvolvedor de back a mesma user story, eu posso começar a automatizar? Eu posso, tá? Porque eu posso mocar também essa parte de elementos, entendeu? Dessa parte de API. Ou posso simplesmente começar a mapear aí meus elementos tendo essa telinha, tá bom? Deixa eu ver. Próximo. Aqui é um projeto, tá? Que eu estou usando o Selenium para fazer um cenário de teste. Ali em cima eu botei assim, ó, teste de Selenium, ó, teste de Selenium, que é um framework que a gente utiliza para automatizar as páginas, tipo, como se fossem as lojas americanas ali, tudo bem? Daí eu simulo abrir um navegador, né? Faz a simulação, automação, né? E ele imputa e faz todos os meus comandos automatizados aqui dentro desse projeto. Tudo bem? Quando eu diz assim, o desenvolvedor lá, o QA, desenvolvedor, também a gente aqui é desenvolvedor, a gente está criando métodos aí para executar essas ações. Por quê, gente? A gente não vai fazer mais manual. Quem automatiza já não quer mais fazer nada manual. Eu não quero ir lá e eu escrever, eu quero mapear o elemento, eu quero enviar o botão, eu quero dizer que o clique no botão continuar vai ser automatizado, eu quero fazer um asset ali usando o JUnit para que eu diga que o que eu recebi foi o esperado, e eu não quero mais fazer isso depois manualmente. Então, eu crio um código aí, que até fica mais divertido também, né? Então, pensem assim, ó. Também na mesma questão lá que a gente conversou do outro, a gente cria os cenários, tá? Por exemplo, esse aqui diz assim, ó, retorna ao sucesso quando preencher dados do formulário. Considera, então, né, nesse aqui, que eu estou enviando dados válidos, sempre dados válidos, né? Então, eu estou numa page aqui, ó, abrir página ADD Customer, preencher os dados do formulário, e daí eu tenho um método por trás disso aqui, tá, gente? Que faz isso, que faz o send, que tenha um elemento do campo, que diz qual é o valor que vai ser imputado nesse elemento desse campo. E é isso que eu acabo automatizando, tá? Aqui é só a camada de teste, dados testes. Então, eu vou ter lá uma outra camada que é das pages, onde eu vou ter os elementos e as ações, tá bom? E aqui, depois que eu executo os testes, eu vou ter aqui, ó, os chequezinhos de ok, né? Enquanto eu vou construindo os testes, eu vou verificando se os elementos foram mapeados corretamente, esse tipo de coisa, e vou executando os testes, e eles vão me dando aqui, ó, ok, em relação aos meus assets, tá? Ou seja, executo todos os passos, passo, 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 e no final, o que eu preciso dizer? Tem que ser igual à mensagem de sucesso esperada, à mensagem de sucesso apresentada. Tá bom? Concluídas as tarefas, né? A API desenvolvida, o front desenvolvido, a publicação no ambiente, criados os testes automatizados. Nesse caso, a gente já foi criando sem ter algumas aí tarefas prontas, tá? Vamos considerar esse mundo bonito, assim, se fosse. Se não fosse, se o desenvolvedor disponibilizasse as APIs ou o front também publicasse no nosso ambiente, a gente poderia startar a partir daqui a automação de testes, tá, gente? Não tem problema nenhum. Se antes foi possível ser feito essas tarefas, melhor, né? Porque às vezes não casa o que o desenvolvedor entrega com o que a gente está executando de tarefa, né? E lá vem aquela frase linda, né? Liberado para teste e já está automatizado. Nesse caso, a gente já automatizou. Esse cenário fica lindo, né? Adoro essa ideia. Tá bom, vamos pensar nas tarefas aí de um QA, tá? Eu executo os testes automáticos da minha API, tá? De integração e os meus testes de end-to-end, tudo bem? Ou, depois que eu executo, caso tenha algum bug no meu código, pode ter algum bug no meu código, eu tenho que ir lá e ajustar, tá? Algum elemento não mapeado, alguma coisa que mudou, eu vou precisar ir lá e ajustar. Caso exista algum defeito no sistema,
tá? Eu vou ter que abrir um bug, aí volta para o desenvolvedor, né? Mas a grande diferença nesse momento é que, como está tudo codado, eu abri um bug, eu mandei para o dev, eu não vou executar isso manualmente várias vezes. Eu vou mandar executar 10 testes em cima do que o dev me mandar. Entende? Olha o ganho que você tem em relação a isso, né? Ah, ele fez uma alteração num cenário. Eu vou testar apenas aquele cenário que ele me mandou? Não, eu posso testar toda aquela user story de novo e retesto tudo através daquele playzinho que eu falei para vocês, entendeu? A gente executa e ele executa todos os cenários em cima daquela user store. Aí a gente tem vários ganhos com a automação, né? E após a conclusão de todos os testes e após todos os ajustes ou correções, aí a gente pode aí dar uma story como concluída e passar ela para a próxima etapa. Tá bom? Não sei como.